Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui mais uma vez com a Mari e com a Jajá e a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre um tópico importante no desenvolvimento das crianças, que é o desenvolvimento dos 5 sentidos. Então a gente continua naquele mesmo artigo do J.D. Rose e ele passa ali um parágrafo, pouco tempo, conversando sobre os 5 sentidos, mas no desenvolvimento da criança ele é super importante. Ele diz assim, que os 5 sentidos também precisam ser direcionados. Então, meninas, me conta aí, como é que eu faço para direcionar a minha visão, o meu tato, o meu olfato, o meu paladar e a minha audição? Então, Eric, isso é algo, né? Se você está lendo esse artigo do J.D. Rose junto com a gente, você vai ver que é um parágrafo bem pequenininho que ele vai falar disso, né? Mas a gente reconhece a importância de trazer um pouco mais desse assunto para vocês que estão nos ouvindo, porque é algo que nós realmente precisamos treinar, direcionar, né, nas nossas crianças, né? E eu acho super interessante porque isso é uma coisa que pesquisas científicas atuais mostram, né, o quão essencial é algo que a Charlotte já falava há um século atrás, né? Sobre serem direcionados os 5 sentidos. Esses dias eu estava assistindo um documentário e um cientista desse documentário de desenvolvimento infantil, ele falava que toda a nossa percepção de mundo, todo o desenvolvimento das nossas habilidades, ele parte do desenvolvimento dos 5 sentidos do nosso corpo, né? E que, e olhando aquele documentário, eu fiquei pensando assim, como Deus, né, foi majestoso em colocar tudo isso a partir dos 5 sentidos, que um bebezinho vai desenvolvendo gradualmente, né? Se você é pai ou se você é um educador que já trabalhou com berçário, você sabe o quão gradual é cada fase de desenvolvimento de um bebê e como ele vai desenvolvendo aos pouquinhos cada um dos 5 sentidos, deixando que eles fiquem mais aguçados, né? Eles já nascem com os 5, mas eles vão desenvolvendo isso e ficando mais aguçados. E toda a percepção de mundo da criança, ela vai sendo moldada pelos 5 sentidos. Então, quando a Charlotte fala que os 5 sentidos precisam ser direcionados, nós precisamos ser intencionais em trabalhar os 5 sentidos, é porque toda a percepção de mundo da criança, que está sendo educada, está sendo moldada a partir disso, né? O quanto que isso é essencial. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse treinamento, então, dos 5 sentidos, né? Como treinar o olfato, o paladar, a audição, o tato, a visão, ter os 5 sentidos bem treinados, como prestar atenção nisso, né? E ir para esse lugar. Se você está nos acompanhando, você já viu que nós estamos trabalhando na tradução do volume 2. E nesse livro, em especial, a Charlotte vai falar bastante sobre o treinamento dos 5 sentidos. E de formas bem práticas, né, Mari? Uhum. E a gente não vai dar muito spoiler para vocês aqui. A gente quer deixar vocês com um gostinho de quero mais, para vocês conferirem a tradução desse volume. Mas a gente vai dar uma leve pincelada do que a Charlotte fala no volume 2 sobre os 5 sentidos e o que ela fala no volume 4 sobre os 5 sentidos. Que, aliás, o volume 4 a gente já gravou esse capítulo também em audiobook, no nosso Charlotte Mason audiobook. Ele já está gravado em áudio, se você quiser escutar, reescutar ele, para ir digerindo aos pouquinhos, a gente vai deixar o link dele aqui também. Mas uma das coisas que a Charlotte começa falando no volume 2 é que os sentidos, eles são diferentes de sentimentos, né, Mari? Explica pra gente um pouquinho dessa diferença aí. Sim, ela dá uma explicação e ela vai em detalhes com relação aos sentimentos, mas aqui a gente, como a Janice falou, só vai tocar nesse assunto, e aí quando tiver pronta a tradução, vocês podem se deleitar lendo mais a respeito, mas ela fala assim, que os sentimentos, eles devem ser objetivos e não subjetivos. Quando
os nossos sentimentos se tornam subjetivos, quando cada sentimento se preocupa com o ego, nós temos, no caso das sensações, condições mórbidas estabelecidas, a pessoa começar por ser mais sensível, digamos assim. Ela fala sobre histeria, melancolia, uma vida totalmente estragada. Ela usa umas palavras fortes para falar que se a gente deixar os nossos sentimentos tomarem conta de nós, serem o ponto principal, a gente acaba perdendo o foco e podem ter consequências bem negativas, né? Os sentimentos, eles não são sensações, porque eles não têm conexão necessária com os sentidos. Os sentidos que nós vamos falar hoje, eles devem ser distinguidos dos dois grandes afetos, do amor e da justiça, porque não são exercidos ativamente sobre nenhum objetivo. Eles são distintos dos desejos porque não exigem gratificação. Então, ela diz também que as operações intelectuais que chamamos de pensamento, enquanto que o pensamento procede de uma ideia, é ativo e chega a um resultado, os sentimentos chegam das percepções, eles são passivos e não definitivamente progressivos, né? A nossa ideia, como a Charlotte fala, começa com aquela sementinha que germina e vai se passando, vai aumentando, vai se transformando, né? Ela também vai falar com detalhe no volume 2 que cada sentimento tem o seu positivo e o seu negativo. E os sentimentos não são morais ou imorais. E existe uma importância em educar os sentimentos que modificam o caráter da criança. Então, existe uma distinção dos sentidos e dos sentimentos. E, no caso, hoje o nosso foco é nos 5 sentidos e como que a gente, com intencionalidade, pode direcioná-los para a criança poder crescer em conexão com o mundo ao redor dela, né? Uma coisa que a gente fala com frequência, ouve com frequência, é um grande problema com relação às telas. E por que que isso é prejudicial, né? Imagina uma criança que passa um bom período do dia recebendo passivamente aquela informação, aquela troca de cor, aquela velocidade, aquela coisa rápida, e como isso afeta o cérebro dela e a percepção dela, e como isso vai interferir no desenvolvimento apropriado dos 5 sentidos, né? Nós estávamos até conversando sobre isso, a Janice colocou uma questão super interessante sobre um problema que a gente está enfrentando nesse mundo moderno com relação a isso. Uhum. E me conta uma coisa, então, se eu tenho que treinar tanto os sentimentos como os sentidos, como é que isso se torna relevante no dia a dia? Como é que eu consigo proporcionar isso? Porque, se eu estou entendendo direito, o que você estava colocando de diferença de sentido e de sentimento é que o sentido é basicamente uma percepção, né? Eu posso enxergar uma árvore, eu posso enxergar uma parede, e elas não necessariamente geram sentimentos em mim. Mas uma vez que, por exemplo, eu seja tocado pela beleza e que eu passe a observar a beleza da planta, o que eu tenho recebido através do sentido passa a gerar um sentimento. Por exemplo, o sentimento de contemplação ao encontrar uma bela flor, né? Mas como é que eu treino isso, já que, como você estava falando, o sentido não gera uma sensação necessariamente? Se eu estou entendendo certo, e me corrija se eu estou errado, eu tenho que não só treinar os sentidos para que eles sejam perspicazes, por assim dizer, mas eu também tenho que treinar o meu sentimento para que, diante do que o sentido está percebendo, eu saiba como interpretar aquilo e ser levado para o lado certo.
É isso mesmo? E se é isso mesmo, como é que eu começo a treinar isso? Sim. A Charlotte quer falar mais. eu ia falar da parte das sensações, o que são e a origem, que é bem isso que o Eric falou. Pode falar. Posso falar? Tá. 1, 2, 3, gravando. Então, Eric, eu acho que é bem por aí mesmo o que tu entendeu, a mensagem que a Charlotte tá colocando aqui para nós. Ela fala que as sensações têm sua origem nas impressões recebidas pelos diversos órgãos dos sentidos. O olho, língua, narinas, ouvidos, superfície, né, da pele, o tato. E essas sensações, essas impressões que os nossos sentidos recebem são transmitidas pelos nervos sensoriais, alguns à medula espinhal e outros à região inferior do cérebro. Então, muitas sensações das quais nada sabemos, quando tomamos consciência dessas sensações, é porque as comunicações são enviadas pelas fibras nervosas, atuando como fios telegráficos, né? Hoje a gente poderia dizer, né? Pelos cabos onde a internet passa. E do sensorium ao cérebro pensante. Então, tem todo esse processo fisiológico que acontece quando nós damos atenção a qualquer uma das mensagens multitudinárias transportadas pelos nervos sensoriais. Então, é exatamente isso, né? Às vezes, se a gente tem a gente recebe uma impressão de algo gelado, algo quente, né? A gente está sentindo aquilo, mas talvez cause na pessoa um sentimento relacionado àquilo, né? E isso que tu falou com relação à contemplação, a gente está na natureza, por exemplo, e isso que ela fala, uma das grandes ferramentas que a gente pode usar na educação dos sentidos é estar em contato com a natureza, e como a própria natureza se encarrega de muita parte da educação, né? Uma coisa que eu queria acrescentar, Mari, na sua resposta, é que também o que a Charlotte fala, né? Então, como que esses sentimentos vão ser treinados, né? Se o sentido vai gerar um sentimento, né, através da sensação, como assim? O que quer dizer isso, né? Porque fica meio ali muito filosófico demais, né? Fica. E na prática, né? E enquanto ele estava falando, eu estava pensando aqui nos exemplos bem práticos que a Charlotte traz no volume 4, que ela vai falar o quê? Por exemplo, o olfato. Ela fala que o nosso olfato, ele precisa ser treinado para bons cheiros e para maus odores também. Então, se você está sentindo um mau odor, quer dizer que alguma coisa está errada, né? Se tiver um rato morto, alguma carniça no seu quintal, perto da sua casa, você vai sentir aquele cheiro, você sabe que tem alguma coisa errada ali, aquilo não é cheiroso, né? Aquilo não é agradável, aquilo não gera um sentimento bom. Então, acostumar a criança a ter esse treinamento também. Tipo assim, tá aquele cheiro de que eu fiz cocô, tá fedido, né? Então, que é uma coisa assim que eu lembrei de cara que as crianças conseguem perceber. Então, tipo, cocô não é cheiroso, né? Você não vai treinar o sentido da criança para que ela fique, que cheiroso esse cocô. Não. Se tá fedido, aconteceu alguma coisa aqui, a minha fralda tá cheia, ou eu preciso ir no banheiro, né? Começar a treinar nesse sentido. E assim com várias outras coisas, né? Ela fala sobre ter um tato sensível sobre aquilo que às vezes está pinicando a sua pele, né? Pode ser um bicho dentro da sua roupa, e você precisa ter essa sensibilidade de saber como reagir diante daquilo. Mas uma das coisas que ela fala ali na parte que a gente marcou da educação dos sentidos, né, é que a gente deve ajudar a criança a se educar nas linhas da natureza, mas a gente deve tomar o cuidado para não suplantar e afastar a natureza e seus métodos com aquilo que chamamos de educação, né? O que ela está falando com isso? Então, quer dizer que eu vou ficar agora ali,
né? Eu vou fazer atividades para treinar o sentido, vou fazer isso e aquilo para treinar o sentido. Nós devemos ajudar a criança a se educar nas linhas da natureza, conforme ela está se desenvolvendo, conforme ela está naquela fase de desenvolvimento, inserida na nossa realidade, que nós já falamos aqui muitas vezes, a criança não precisa estar em um ambiente infantilizado, né? Que a Charlotte até usa a palavra que esse ambiente infantilizado, né, totalmente feito dela, estultifica, imbeciliza a criança. Então, não é isso, né? Você não vai criar agora todo um ambiente, então, para trabalhar os 5 sentidos. Não. O propósito que nós decidimos gravar essa conversa com vocês é para mostrar um pouquinho de como isso é importante e como você pode fazer isso no seu dia a dia, na realidade em que você está inserido com a criança, né? Os 5 sentidos estão aí, a todo momento ela está ouvindo. Mas é muito legal que o que a Charlotte vai falar é que isso acontece de uma maneira tão generosa que acontece conforme nós estamos lidando com os nossos sentidos. E as crianças vão aprendendo a lidar com os sentidos delas, né? Ela dá um exemplo de que se a mãe ela está em meio à natureza e ela sente aquele cheiro, né, de lírio delicioso, ela se delicia, ela respira, ela deixa transparecer como aquilo é bom, como aquilo é gostoso. E automaticamente a criança ela vai começar a prestar mais atenção nos cheiros que ela está sentindo, né? Quando a gente começou a trabalhar isso aqui em casa, foi assim, eu comecei a prestar mais atenção, porque às vezes o nosso olfato, a Charlotte vai falar isso no volume 4, que é um dos sentidos mais preguiçosos que a gente tem, né? A não ser quando ele está ali alinhado com o paladar para querer dominar a nossa vontade, né? E nos fazer comer alguma coisa, mas ele é um sentido muito preguiçoso. E eu comecei a treinar mais isso, prestar mais atenção nos cheiros. E um outro dia a gente estava passando numa rua e um cheiro, e a gente andou a rua toda cheirando, respirando, procurando de onde vinha aquele cheiro. Até que a gente descobriu que era de uma árvore que a gente já conhecia, que a gente já tinha explorado, mas a gente não tinha percebido o cheiro dela quando ela estava em floração, que era as flores do brinco de Índia. Tem um cheiro tão agradável, como era uma rua que tinha vários brincos de índios, então o cheiro estava exalando, assim. E a gente foi seguindo o cheiro até perceber que era daquele lugar o cheiro, né? E elas ficaram super felizes. Hoje a minha pequena, Ruth, ela pega qualquer florzinha, folha, até pauzinho que ela pega na rua, ela fala, não tem cheiro bom esse. Aí alguns ela fala, cheiroso dela, esse sem cheiro. Ela vai diferenciando e sai cheirando as coisas, né? Sai tocando as coisas. Ela tá explorando com os sentidos dela e descobrindo as coisas da natureza, né? E ao mesmo tempo criando relações, criando memórias. A gente foi viajar para casa dos avós e ela trouxe algumas roupinhas que ela ganhou de presente, já estavam lavadas, né? E quando ela vestiu uma roupa, ela falou: que cheiro da casa da vovó, porque a roupa estava com cheiro da casa da minha mãe. E ela, que saudade da vovó. Então, o cheiro que ela identificou na roupinha dela, ela lembrou que era dela, tem 3 anos, que era da casa da avó e ficou com saudade da avó, né? Automaticamente. Mas como é simples, é algo que a gente só precisa estar atento e começar a exercer o nosso próprio sentido, né? Começar a exercer. A Ruth, há um tempo atrás, ela já tinha 3 anos e ela viu um cacto, só que era um cacto muito grande, bem diferente. E ela foi tocar, porque ela gosta muito de tocar nas coisas para explorar. E ela ficou com alguns espinhos fininhos de cacto na mão, tadinha. Mas agora ela percebeu que se alguma coisa é pontudinha, ela não vai mais levar a mão dela e tocar naquilo, né? Mas ela aprendeu na realidade, ela aprendeu estando ali. É claro que eu não vi ela levando a mão no cacto, senão
eu iria falar para ela, né? Eu estava observando outra coisa com a Manu e só vi ela chorando com a mão no cacto, explorando o cacto. Mas como a todo momento os sentidos deles estão sendo aguçados, né? Estão sendo treinados para isso. Não sei se você quer falar um pouquinho, Mari, dessa prática, né? Eu dei um exemplo aqui de olfato, um exemplo de tato, se você quer falar um pouquinho da visão, do paladar. Inclusive, se possível, você está falando tanto do volume 4, e o volume 4 é o que fala do reino da alma humana, né? De repente já dá para falar desses outros sentidos e falar aonde é que esses sentidos se enquadram dentro desse reino da alma humana que a gente vem falando. O volume 4 a gente precisa trabalhar nele uma hora de novo, porque a gente fala e cadê na mão? Aí, só um parênteses aqui, se você ainda não ouviu o episódio sobre o volume 4, não está nem sabendo o que é esse volume, né? Volta uns episódios anteriores. Tem um episódio que a gente gravou com a Min sobre a formação de hábitos, que ela falou bastante do volume 4, e um episódio especial só sobre ele que a gente gravou com a Tina, explicando um pouquinho sobre ele, né? E nesses episódios a gente fala também do nosso podcast, que a gente está gravando só a leitura dele, sem nenhum comentário, apenas para vocês terem ele disponível. Então vamos lá. E nos últimos, acho que 4 episódios, a gente está falando também do volume 4, né? Porque são todos os assuntos que estão lá, o caminho da vontade, o caminho da razão, os 5 sentidos, são todos os assuntos que estão lá no volume 4. Pode ir lá, Mari. Então, esse reino da alma humana, né? A Charlotte descreve nós humanos, né? A nossa formação e todos os nossos sentidos, a nossa vontade, a nossa razão, várias coisas que fazem, né, que nos compõem, e ela faz uma analogia muito interessante, que é o reino da alma humana, né? E os sentidos, no caso que a gente está falando, ela compara eles com pajens. E se nós pararmos para pensar, o que são os pajens, né? Eu dei uma estudada sobre isso há um tempo atrás, porque eu achei essa ideia super interessante de pajens para treinar os meus filhos já com essa ideia de que eles têm que almejar serem cavaleiros e servir ao nosso grande rei. Então, o treinamento de um pajem começava por volta dos 7 anos. A criança, na época medieval, né, saía da casa da família e ia morar em algum castelo, com algum lord, alguma coisa, né, e donzelas. E o pajem servia as donzelas do castelo. Ele começava a aprender o treinamento dele através do servir, né? E distinguir entre o servir e não deixar a sua vontade daquilo que eu quero fazer dominar. E no volume 4, como a Janice falou, a Charlotte fala de como os sentidos têm o seu lado bom, o seu lado positivo, mas como eles também podem ter o seu lado negativo de tentar dominar o reino da alma humana, né? A gente já falou do... eu esqueci o nome agora da razão e da vontade. Do Prime Minister. Primeiro-ministro. Do primeiro-ministro, tá. 1, 2, 3, gravando. E como esses pajens podem influenciar o primeiro-ministro, né? Que a gente falou, que é a nossa vontade. E como é importante, então, a gente ter essa intenção de instruir os sentidos, né? A Charlotte, no volume 2, deu várias dicas bem práticas. Eu vou compartilhar aqui algumas com vocês, como a Janice já falou, e coisas que eu faço aqui em casa e são bem legais, e até eu mesmo acho legal e interessante, né? Mas, por exemplo, durante uma refeição, no jantar ou no almoço, com os olhos fechados, pede para a criança tocar num pedaço de pão ou em alguma coisa que ela possa usar o tato, né? Claro, né? Não sei, feijão, alguma coisa assim já ficaria um pouquinho mais difícil. E tentar ir julgando a textura, mas dando nomes para as coisas que elas estão tocando. E aí entra também um pouco da nossa ajuda, né? Do nosso direcionamento, de enriquecer o vocabulário dela com palavras, de como com a textura, né? Com essa descrição.
A gente também pode fazer outra atividade, e essa eu fazia muito também com eles, delas comerem alguma coisa com o olho fechado, de elas não saberem o que é, e através do paladar elas terem que descrever aquilo que elas estão comendo, ou desenhar. A gente fazia isso para aula de desenho. Ou elas desenhavam, elas comiam alguma coisa, por exemplo, um pedaço de chocolate, ou uma banana, ou uma cenoura, qualquer coisa, né? Um pedaço daquela comida, e através do paladar elas tinham que pensar o que é que elas estão comendo e aí desenhar o objeto, né? A representação da comida que elas comeram. Super interessante também. Com relação aos sons, a gente pode também fazer um exercício bem legal de sair para fazer uma caminhada na natureza, chegar num lugar e pedir para elas fecharem os olhos ou simplesmente ficarem quietas por um tempo e prestar atenção nos sons diferentes que elas estão ouvindo. Às vezes é o cantar do passarinho, se tem vento, pode ser o barulho das folhas, se tem água, pode ser aquele barulho da água correndo. E é super interessante tentar distinguir o maior número de sons possíveis em meio à natureza. Bom, tem uma ideia que ela dá que eu achei sensacional, que é uma coisa mais dirigida, é uma atividade mais dirigida, que a gente sabe que a Charlotte não é muito de fazer isso. Mas ela sugere, numa ocasião, numa festa de aniversário, por exemplo, preparar uma mesa com... Ela fala 100 objetos diferentes no livro, mas a gente pode colocar uma variedade de objetos diferentes, pedir para as crianças olharem os objetos, né? Prestar atenção, olhar os objetos, e aí sair daquela sala e tentar descrever o maior número de objetos que ela lembra de ter visto. Então, tudo isso a gente está trabalhando intencionalmente, os vários, né, os 5 sentidos de formas diferentes. Alguns são mais integrados, outros são mais assim individualizados, né, nesse treinamento. Mas é super interessante também ver aí, como ela fala no volume 4, eu percebo que é meio que assim o resultado de todo esse trabalho que ela se propõe a nos dar no volume 2, né? Que aí a questão do olfato, como a Janice falou, que pode ser uma coisa decisiva, né? Da criança saber o que é um cheiro perigoso, né? E o paladar, de saber que existem comidas que são gostosas, os doces, os chocolates, mas que a gente precisa ter esse controle de comer às vezes aquilo que a gente não gosta, mas é necessário para a nossa saúde, né? Todo esse treinamento começa desde sempre, né? Desde pequenininho. E no volume 4 ela vai mostrando um pouco de como esse treinamento tem um resultado positivo e um resultado que vai ajudar ela a criar, de uma certa forma, memórias e até, claro, né, na questão de saber o que é um cheiro perigoso, o que através do próprio paladar, às vezes a gente bota uma coisa na boca e fala, a comida está estragada, não vou comer, senão a consequência pode ser desagradável. Mas, se vocês me permitem, a Charlotte falar só essa pequena observação, ela fala muito de um poeta inglês chamado Wordsworth. Ela cita ele com frequência. E uma coisa que eu acho interessante nesse treinamento dos sentidos, né, da criança tá crescendo em meio ao ambiente natural dela. Como a gente já falou, a gente não vai criar, reproduzir um ambiente infantil, mas a gente vai deixar a nossa atmosfera do nosso lar conduzir esse ensinamento, esse treinamento, mas nós precisamos ter a intencionalidade, né? Para formar memórias de deleite, que é uma fonte de bem-estar físico e de restauração mental, né? Pensa na vida adulta, quantas vezes a gente está numa situação difícil ou até num lugar desagradável, mas se a gente tem na nossa memória cheiros ou imagens, sensações de coisas que são agradáveis, que a gente pôde adquirir durante a nossa infância, como isso traz uma sensação de bem-estar mesmo, né? E ela fala muito com frequência desse poeta, porque ele, na poesia dele, ele evoca sensações que ele experimentou há muitos anos atrás, através do treinamento dos 5 sentidos.
Uau. Que demais, né? E a gente quer fazer esse convite para você que está nos ouvindo, né? Compartilhe com a gente se de alguma forma você já tem incentivado isso dentro da sua casa, como você tem feito. Compartilha na nossa comunidade, no Instagram, para que outras mães possam ver, tenham outras ideias também. E se você ainda não começou a prestar atenção nisso, né? Comece a dedicar um pouquinho mais da sua atenção, né, para que as crianças possam estar sendo treinadas nos 5 sentidos, nessa importância. Para a gente encerrar, eu queria ler uma citação aqui do volume 2, que diz assim: devemos preencher para as crianças o depósito de memória com muitas imagens ao ar livre, capazes de dar-lhes sensações refletidas de extremo deleite. Nosso cuidado constante deve ser o de garantir que elas olhem, escutem, toquem e cheirem. E o caminho para isso é através de uma ação solidária de nossa parte. O que nós olhamos, elas olharão. Os odores que percebemos, elas também terão. Uau! Vocês estão vendo, gente, como é que a coisa funciona? Tudo isso por conta de 2 linhas faladas sobre os 5 sentidos no artigo do J.D. Rose. E conforme a gente acabar entrando mais no livro 2, a gente conseguir entrar mais no futuro, no livro 4 e tudo mais, a gente vai poder ter papos ainda mais profundos sobre esse assunto. Esse papinho de hoje, apesar de gostoso, é só a prévia da prévia da prévia da prévia da prévia. Então, se você quer saber mais sobre isso, deixa o teu comentário, conversa com a gente lá na comunidade, para que a gente possa continuar esse papo e que quando chegar a hora da gente aprofundar, você já esteja pronto, que elas gostam de dar spoiler lá na comunidade também, e já deixa uma narração dizendo que você entendeu, que você aprendeu, que no próximo episódio a gente vai falar sobre narração, e quando a gente falar sobre narração, você já vai ter praticado, olha só. Isso aí, Eric. Eu queria deixar um lembrete aqui. Nós fizemos um formulário também de interesse do livro 2, e as pessoas que preencheram esse formulário vão ser as primeiras a receberem, né, a notícia do lançamento do volume 2, quando ele vai ficar pronto, e já estamos quase lá, né, Mari, com esse lançamento dessas novidades. Então, se você ainda não preencheu esse formulário de interesse no volume 2, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo do Spotify, onde você está escutando. Vai ter um link. Separe, é menos de 1 minuto, acho que dá 15 segundos, dependendo da sua internet. Você responde as perguntinhas ali, deixa o seu e-mail para que você esteja recebendo em primeira mão o lançamento desse livro maravilhoso que é o volume 2. Fechou então, gente. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe e até a próxima.